Oi pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês indicando aí algumas leituras que eu finalizei essa semana e eu gostaria muito de mostrar para vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje têm dificuldade para ler. E talvez você seja uma dessas pessoas que tem muita dificuldade de começar um livro e ir do início ao fim. Eu também já fui assim, muito distraída. Quando eu estava numa página tinha que voltar lá no início porque me perdi ali e já não conseguia fazer mais nada, já não entendia mais o que estava acontecendo na história e muitas vezes desistia da história no meio do caminho porque eu achava que eu não era uma boa leitora. A verdade é que sim, nós temos que criar um hábito de leitura e tudo mais, mas precisamos também ser incentivados, precisamos ter um motivo para que isso aconteça. E ler um bom livro vai te ajudar a lidar aí com essa dificuldade de leitura. E eu separei aqui esses 3 livros que eu finalizei essa semana a leitura e eu gostaria de indicar para vocês. O primeiro livro é esse livro aqui, do Capinejar, que eu gostei muito de ler, que é o Manual do Luto, né? Está muito ligado ao momento que eu estou vivendo, né? Depois de perder a minha filhinha, mas esse livro me ajudou muito. E para você que perdeu alguém, ou se você conhece alguém que perdeu alguém, esse livro aqui, ele é um livro que te abraça, sabe? Que muitas vezes, durante o período de luto, a gente não sabe colocar em palavras o que a gente está sentindo. É muito difícil a gente explicar para alguém o que a gente está sentindo com a perda daquela pessoa que a gente ama. E nesse livro, o autor, ele traz assim palavras que geram muita identificação e que a gente acaba ali encontrando, né, de certa forma, essas palavras que podem nos ajudar a aliviar um pouquinho o que a gente está sentindo. Muitas vezes, quando a gente está lidando com o luto, as palavras que a gente mais escuta é: você é forte, você dá conta, Deus vai te ajudar, né? E às vezes a gente só precisa de alguém que nos abrace e diga: pode chorar, é muito doloroso o que você está sentindo, eu sei que não é fácil o que você está passando. Então, esse livro é um livro que faz isso. Eu gostei muito e eu recomendo a leitura para vocês. E se você conhece alguém ou você mesmo está passando por um momento de luto, esse livro aqui eu tenho certeza que vai te ajudar e vai trazer para você aí alguma luz, vai trazer para você aí um respiro, né, nesse momento tão doloroso, tá? O segundo livro é esse livro aqui, é do Lev Tolstói. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu acho que é, espero que seja, se não for, vocês me perdoem aí a minha ignorância. Mas esse livro aqui é um livro exatamente para aquela pessoa que não gosta de ler. Se você não gosta de ler, eu recomendo que você leia esse livro. Por quê? São 4 contos, ou seja, são histórias muito breves, que de poucas páginas, 10, 15 páginas, você lê uma história inteira. Então, se você tem dificuldade de ler uma história do início ao fim, esse aqui é o livro para você. Ele conta, né, 4 contos, tem 4 contos nesse meu, mas tem vários livros dele que tem vários contos e todos eles são muito interessantes. E principalmente é o tipo de leitura que eu gosto muito, tá? Eu gosto de ler livros de histórias que tenham início, meio e fim, com seus protagonistas e seus desafios, mas que principalmente ensine, dê alguma lição de vida, que a gente consiga aprender alguma coisa com aquela história. Então, esse livro que eu gostei muito, principalmente o último conto, que inclusive tem um título do livro, né, que é De Quanta Terra Precisa o Homem, que conta, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho sem dar muito spoiler, conta a história de um camponês, que ele vai comprando terras e nunca tá bom, e ele sempre precisa de mais, e ele vai atrás disso, tentando sempre, né, ter mais terra, e com a justificativa que se eu tiver mais, aí a minha vida vai ser melhor, se eu tiver mais, tudo vai melhorar para mim. Muito o discurso que nós temos, né, ultimamente, de que a nossa vida vai ser feliz no futuro, né? No futuro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquelas melhores condições disso, daquilo, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou ter uma vida boa.
E aí, no final, a gente sabe que não é isso que acontece, porque a vida real ela não funciona dessa forma, não é mesmo? Sim, podemos ter muitas coisas boas, mas se vivemos sempre pensando que o futuro vai ser melhor, que lá na frente as coisas vão melhorar e que hoje sempre tá ruim, a gente sempre vai viver o ruim até o último dia da nossa vida na Terra. Sempre pensando no tempo que nós vamos ter, porque ninguém imagina, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha experiência com a minha filha Sara, que o tempo a gente não tem. A única coisa que a gente não tem, e a gente tem essa certeza de que tem, é o tempo. E a gente não sabe. A gente não sabe como que vai ser o amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente tem até o amanhã, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer pra gente esse pensamento de que a gente tem que viver sim o hoje de uma maneira mais plena e tentar transformar o nosso hoje em algo gostoso de viver, mesmo sendo muito difícil, tá? Trazendo leveza para o nosso dia a dia, a gente pode ter aí uma vida muito boa e muito gostosa de viver. Não sem desafios. Os desafios vão estar lá sempre o tempo todo, né? E lembrando que, aí eu falei no nosso último vídeo, né? Quem não assistiu, assiste o último vídeo. Não dá pra gente viver, né, uma vida em que a gente não vai ter problemas. Mas mesmo assim a gente consegue trazer uma leveza quando a gente entende que a nossa vida é no agora e não no depois, ok? O terceiro livro que eu quero indicar para vocês é dessa autora que eu acho ela maravilhosa. Eu amo essa autora, eu acho ela muito incrível. Brincadeira, gente. Esse aqui é o meu livro, tá? Para quem não conhece ainda, Uma Divisão em Mim é o meu livro, ele está disponível, eu vou colocar o link aqui, tá? Para quem quiser comprar e adquirir o meu livro, tá? Esse livro aqui é um livro, eu escrevi um livro que é um livro que eu gosto de ler. Então, quando eu fui fazer Uma Divisão em Mim, eu falei, eu quero escrever um livro muito, né? Dentro daquela linha de raciocínio que eu gosto, que é um livro que tem uma história, que conta a história ali, tem os protagonistas, tem os desafios, mas que nos ensina muito sobre a vida. Se você é mamãe, ou se você conhece uma mamãe que está enfrentando os desafios da maternidade, que está tentando ali lidar com a carreira, com a maternidade, como que faz, os desafios que a gente enfrenta na nossa cultura, no social aí, né? A gente sabe que muitas mulheres perdem o emprego quando têm filhos. Então, esse livro, ele é para você, tá? Aqui eu conto a história da Catarina. A Catarina é uma advogada e assim que ela descobre que está grávida, ela começa a enfrentar vários desafios. Quando eu fui fazer esse livro, eu peguei aí o relato de várias mulheres que eu atendi como psicóloga, né? E aí fui colocando também um pouco dos meus desafios também como mãe e fui escrevendo a história da Catarina, tá? Então ela enfrenta inúmeros desafios depois que se torna mãe e o final do livro é muito gostoso. Eu amo o livro com final feliz, então nunca esperem de mim um livro com final triste, porque eu não gosto. Eu gosto dos finais felizes, eu gosto quando dá certo no final, né? Porque eu sei que o final feliz, de novo, não é a ausência de desafios, o final feliz nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Mas eu amo quando a história termina de uma maneira gostosa, quando o final do livro faz a gente sorrir e abraçar o livro e falar assim, ai que delícia de ler esse livro. Então eu quero passar para você, né, esse meu amor pelos livros e esse desejo de ler. Se você quer ler Uma Divisão em Mim, clica no link que está aqui embaixo e já adquira o seu. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal e compartilhar com algum amigo. Aproveite e comente aqui se você já leu algum desses livros. Eu vou amar saber. E se você leu o meu livro, eu também quero saber. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!